né? Ao longo dos anos aí, elas foram exercícios de prova. Então a gente vai ver esses exercícios, né? Hoje é dia 15, tá. Bem, aqui eu peguei a relação do pessoal que está nos assistindo. Sim. Tem um fellow aqui. Quem é esse fellow? Está aqui na aula. Todos. 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14. Mas tem mais. É engraçado. Tem, então, 17 e 16 estão. Ricardo. Professor. Fala. O tal do fellow é o Rafael. Rafael, tá. Rafael. Amigo. Então tá joia. Vamos lá. Vamos pegar a aula. Então, nós vamos ver hoje a aula de exercícios. Professor. Fala. Só antes de nós começarmos, em termos de slides, nós iríamos do 19, que é o circuito sequencial, até qual slide da parte de síncrono? Tá. Tudo bem. Espera um pouquinho, vou dar uma olhadinha. 2 minutinhos só. Tranquilo. Vamos ver aqui. Vamos ver. Slide. Bem, a parte de assíncrono, na realidade, ela começa na aula 18, que é a análise de Hazard. Né? Então, a prova, né, é da aula 18 até a 31. Ok. Então, o assíncrono, a análise de Hazard já faz parte do assíncrono. Ele começa no 18 e ele vai até assinamento, mineração lógica, elementos de memória, síntese de flip-flop, Hazard essencial, análise 27, conversão de flop. Né? Na realidade, conversão de flip e o ciclo conversão do texto para síncrono, né? Porque independente se é síncrono ou assíncrono, quer dizer, você está convertendo o modelo da especificação da máquina, depende um do outro. Então, até o 31. Então, a parte de síncrono mesmo é síntese e análise. Né? Quer dizer, dado um problema, como fazer o grafo de transição de estados, ou a tabela de transição de estados, como implementar essa especificação. Ou análise, processo contrário. Né? Entendeu? E tem uma conversão de modelo. Né? Eu tenho um circuito no modelo, eu quero converter para outro modelo, especificação, eu quero converter para outro modelo. É 31. Então, vamos lá, 31. Okay. Tá bom? Vamos lá.
Então, vamos lá. Bem, tá aí. A primeira... Deixa eu pegar aqui. Primeira questão é uma questão que pede a tabela primitiva, né? Modelo Moore, de uma interface chamada Cal Módulo. Essa interface, né? Ele tem entradas, tá vendo? Essa interface aqui tem 3 entradas, 3 saídas. Tá? Como é que funciona? Tá vendo? Eu tenho o REC X e o REC Y. REC vem de request, né, de pedido, né? REC X e REC Y, eles são ativados quando vai de 0 para 1, tá? E eles pedem acesso ao sistema aqui, né? Só que nunca o REC X e o REC Y trabalham simultaneamente. Ou é um ou é outro que está pedindo, entendeu? Nunca os dois, né? Essa restrição. Então, quando a interface é ativa, né? Ou pelo RX ou pelo RY, né? O sinal R faz o pedido para o sistema. Né? O sinal R faz o pedido do sistema, dizendo assim, ó, está tendo alguém que quer acessar o sistema. Né? E aí, o ACK, né, ele autoriza. Então, quando o ACK é mais, o sistema fala, não, tudo bem, está autorizado. Né? Aí o que acontece? Se foi o RX que fez o pedido, então o X vai para 1. Se foi o RY, o REC, né? O REC Y, que fez o pedido, o Y vai para 1. Tá? E quando acabar, né, falando, não quero mais acessar o sistema, quando o REC X ou REC Y for desativado, o sinal R vai para menos. Né? Significa que está sendo desativada aquela comunicação, né, com o sistema. E aí, logo a seguir, os sinais X ou Y technology, né? A technology é de reconhecimento, né? For para menos, não for para menos, né? Não há novos pedidos. Então, não há novos pedidos. Né? Então, como é que é o processo? Começa com REC X ou REC Y. Um dos dois seria ativados, o R é ativado. E aí o sistema responde, reconheceu o pedido. Legal. Se for o RX, aqui vai para mais. Se for o Y, aqui vai para mais. Pronto. Fiz a comunicação. Então, liguei o sistema. Agora, acabou. Acabou. Aí o que foi, né, para 1, ou esse, vai para 0. Quando esse cara vai para 0, esse cara vai para 0. Quando esse cara vai para 0, um dos dois que foi ativado vai para 0. E aí esse cara só pode mexer novamente aqui quando esse cara for para 0. Então é isso. Então, dá uma olhadinha aqui. Eu tenho 3 entradas, tá vendo? REC X, REC Y e ACK, e 3 saídas. É uma tabela primitiva do Moore, tá vendo? Que é o modelo Moore aqui. Tá? Então, eu estou aqui, tá vendo? Então, eu posso mudar o A por vez. Então, ou eu mudo A,
né? Eu estou no estado inicial. O estado inicial é o A, com tudo zero aqui, né? Condição inicial. Então, eu mudo o REC X ou mudo o REC Y. Tem essas duas alternativas. O A aqui eu não posso mexer. Então, por isso que tem muitos don't care aqui, tá vendo? Aqui é por violar um modo fundamental. E os outros aqui é porque o A aqui é uma entrada que não pode vir, ele só vem depois que os RECs, um dos RECs for ativado. Então, por exemplo, o Y foi ativado, então eu vou para o estado B. Ou o REC X foi ativado, eu vou para o estado C. Então vamos analisar quando foi o REC Y foi ativado. Eu fui para o B, olha lá, o R foi para 1, certo? E agora, né, o que eu faço? Foi para 1. Agora o B, eu vou, né, para o estado D, ele me gera o ACK, tá vendo? O ACK reconheceu o pedido. E aí no D, o Y é ativado, tá vendo? O Y, olha lá, o Y é ativado. Aí eu fico aqui, fico no D. Né? Acabou, não quero mais a comunicação. Então o D vai para o F, tá vendo? O D vai para o F. No F, ao mesmo tempo, o R foi para 0 e o Y foi para 0. E aí eu espero o ACK ir para 0. Quando o ACK foi para 0, eu volto para o A, para a condição inicial, tá vendo? Ah, não, foi o C que foi ativado. O C que foi ativado, que é o REC X. Aqui. Então, no C, o R foi para 1, aí eu vou para E, o X foi ativado, tá vendo? Aqui, aí eu fico aqui. Ah, acabou a interação com o sistema. Então, tudo bem. Então, o REC X vai para 0, tá aqui, e ao mesmo tempo o R vai para 0, o X vai para 0. E aí eu espero o ACK para 0, está aqui. Esse, bom, é que a gente está fazendo só a tabela, né? Mas eu falo, a gente espera o não, aqui não tem clock. Aqui. Assim, essa interface, né? Imagina que tem aqui um outro circuito, um outro módulo, né? Que é comunicar com o sistema. Aí tem essa interface aqui. O REC fala assim, eu quero me comunicar com o sistema, REC X. Aí essa interface gera o R. Tá? Quando ele gera o R, aí o sistema vai ver se aceita. Ele fala, tudo bem, eu dou um ACK, estou preparado para interagir. Né? Aí o REC X manda o X dizendo assim, você vai interagir com, sei lá, com o módulo relacionado com o sinal X, entendeu? E aí, quando ele faz a interação com o sistema, quando o REC X acabou a interação, ele vai para 0, aqui vai para 0, vai para 0, e o sistema, né, para liberar para uma outra interação, o ACK vai para 0. Aí ele libera, né, ele aceita, quando o ACK vai para 0, significa que ele está aceitando novos pedidos.
Deu pra entender? Então, a gente não tem protocolo de shake, entendeu? É um protocolo de comunicação. O protocolo acaba tendo um papel de clock, que o clock é um sincronizador, né, de operação. E o protocolo sincroniza as operações. Que a gente tem clock aqui. Tá? Fazer a tabela primitiva do fluxo de estados de um flip-flop gatilhado nas duas bordas, que opera no modo dual. Então, esse aqui é um símbolo de duas bordas. Tá vendo? Borda de subida e borda de descida. Esse é um símbolo de duas bordas. Né? Então, se P, aqui eu tenho duas entradas, P e Y, né? Aqui é o clock, então, na verdade, eu tenho 3 entradas, né? E uma saída aqui. Né? Isso aqui faz parte do projeto, né? O que é barrado. Né? A saída é uma aqui. Né? Então é o seguinte, aqui tem a tabela de operações desse flip-flop que a gente inventou aqui. Tá aqui. Se P for 1, quando eu coloco P igual a 1, significa que ele atua como se fosse um flip-flop do tipo D, operando na borda de subida. Quando eu coloco P igual a 0, ele atua como se fosse um flip-flop T, mas ele opera na borda de descida. Então, aqui é a tabela de operações que reflete isso. Tá vendo? Borda de subida. Tá vendo? Se o P é 1, se o P é 1, tá vendo? Se é D, entra D, é um flip-flop D, né? Quando é borda de subida, mas o P é 0, não acontece nada. Tá vendo? Agora, na borda de descida, tá vendo? Se o P é 0, permanece a saída, não acontece nada, entendeu? Tá? Agora, na borda de descida, se o P é 0 e o Y é 1, ele inverte o dado, tá vendo? E na borda de descida, se o P é 1, né, e o Y é D, também não acontece nada, permanece a saída, tá vendo? Tá? Então, borda de subida, quando P é 1, funciona como D. Na borda de subida, os outros, né, se P é 0, não acontece nada. Né? Na borda de descida, se o P é 1, não acontece nada. Se é 0, ele funciona como, tá vendo? Como T, tá vendo? 0 permanece, 1 inverte. Então, né? Peraí, fiquei aí. Apertei errado aqui. Tá vendo aqui? Então, essa tabela primitiva deu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. E a entrada é o modelo muro, né? Flip-flop a gente sempre trabalha no muro. Então, condição inicial, estado A, tudo 0, entrada, e saída 0. Então, aqui, lógico, como eu tenho 3 entradas, eu tenho 8 colunas, 8 possibilidades. Mas tem possibilidade, por exemplo, se eu estou aqui viola o modo fundamental. Viola o modo fundamental, viola o modo fundamental e viola o modo fundamental. Por isso que tudo isso tudo é don't care, tá vendo? Então, eu só estou aqui, ou pode acontecer o Y1, né? Ou o clock para 1, ou o P para 1. Então, tá aqui as 3 possibilidades, tá vendo?
Está aqui. Agora, o y foi para 1. A princípio, não acontece nada o y ir para 1. Né? Por isso, continua 0 aqui. Né? Então, se eu estou aqui, eu tenho 3 possibilidades. Voltar, o y voltou para 0, então o A me satisfaz. Entendeu? Aqui, o clock de 0 para 1, opa, quando é borda, é importante analisar. Né? E aqui, eu estou aqui, eu dou o P. Professor, borda, subir, aí eu o valor P e Y. Não, primeiro, como é modo fundamental, você lembra que a gente falou que o flip-flop, o tipo de setup dele, lembra? O que é? Eu mudo as entradas, estabilizo o circuito. Aí depois eu atuo no clock. Então é assim, por exemplo, tá vendo aqui, ó? Eu mudei a entrada, Y, estou aqui. Agora vem o clock. Você vê que o clock ele está vindo na borda de subida, olha lá. Daqui para cá, lá, de 0 para 1. Está vindo na borda de subida. Está vendo? Então, na borda de subida, vamos dar uma olhadinha aqui na tabela, o que ele fala. E o P é 0. Na borda de subida, se o P é 0, olha lá, borda de subida, P 0. Se o Y é D, quer dizer, não importa. Se o Y é 0 ou o Y é 1, a saída permanece. Tá vendo? Então, olha aqui, ó. Eu vou para E, mas o P é 0. Tá vendo aqui o E? Eu vou para o E, ó, a saída permaneceu 0, tá vendo? Tá? Deu para entender? Beleza. Porque, na realidade, é assim. Quando você trabalha com a tabela primitiva, na realidade, tudo é transição. Tudo é transição. Né? Tudo funciona na transição. Mas, no projeto do flip-flop, dele, se aqui fosse um nível, e o clock é a transição. Então, eu mexo no P e no Y, estabilizou. Agora eu vou com o clock. Entendeu? Agora, pela princípio, tudo como se fosse transição. Né? Aqui, o Y vou de 0 para 1. Agora, o mais transição. Assim, esses sinais atuam como se fosse um nível. Você muda o P e o Y, estabiliza o 0, para o 1, aqui para o 0, aí vem o valor. É igual a 1. Aí veio o clock, podemos falar borda de subida. Olha lá. Não sai mais nada. Entendeu? Mas aqui a gente está com transição, tá vendo? Ó, você pega aqui, por exemplo, vamos pegar aqui, por exemplo, muda o clock. Então aqui, mudei o clock. Mudei o clock, não acontece nada. É só mudar o clock. Né? E onde o P é 0, e o clock, o Y é 0. Recording is on. Aqui. E o P é 0. P0 o Y está no 0. Então, continua no 0, não mudou nada. Entendeu?
Alguém quer comentar aí? Acho que não. Alguma coisa. Então, eu estou no estado C. Né? Aí, estado C, eu posso ir, né? Eu posso ir para o G, mudando o P, para o E, mudar o A. Do clock foi para zero. Indo para zero, zero, não apita nada. P1 que é importante. O P0 é importante o clock de 0 para 1. O P1 é importante o clock para 0. Né? Que são, que, nessas situações, são decisões de armazenamento. Né? Eu posso ir para o E também, tá vendo? P0, né? Só que eu estou mudando o Y. Não acontece nada, né? Então o E permanece zero, tá vendo? Tá? Agora, por exemplo, eu estou aqui, ó, estou no E. Ô, professor, então só para tipo, sedimentar aqui, então só muda quando o clock muda. Se o clock estiver parado e as entradas mudam, não acontece nada. Não acontece nada, a saída permanece. É o que está na tabela de operações aqui, entendeu? É que aqui eu não coloquei, para não ter muitas opções, eu não coloquei, por exemplo, quando o clock, porque aqui ele só atua na borda. Se o clock está parado, você mexe tanto no P como no Y, não acontece nada. Tá bom. Quem vai decidir o armazenamento é o clock. No caso aqui, é sempre a borda do clock. No caso aqui, nesse exemplo, ele armazena nas duas bordas, dependendo do P. Se o P for 1, ele armazena na borda de subida. Né? Se o P for 0, ele armazena na borda de descida. Então, o P decide em qual borda que o flip-flop vai armazenar. Né? Só que quem armazena, quem vai decidir armazenar, é quando chegar na borda. O Y você ficar brincando com o Y, não acontece nada. E eu ficar brincando com o P, também não acontece nada. Em termos de armazenamento. Quer dizer, não acontece nada que a saída permanece o valor. Tá vendo? Então, tá vendo? Mudei o Y. Não muda nada. Tá vendo? Por exemplo, aqui, eu estou no E, mudou novamente o Y. Eu botei para o C, porque é uma operação repetida, entendeu? Agora, aqui, por exemplo, o E, P igual a 0. Olha lá. Tá vendo aqui, ó? P igual a 0. Agora, o Y é 1. E o clock está indo de 1 para 0, tá vendo? Ó? Olha lá. O P é 0. Eu estou no E. Tá aqui. O P está 0 e o Y está 1. E o P é 0. O que significa? Se é 1, inverte a saída. Por isso que o H aqui virou 1, tá vendo aqui o H? Ó. Por causa disso, tá vendo? E agora, eu estou aqui no H, o Y, eu posso vir para cá, o Y mudar, posso vir para cá, o clock mudar, eu posso vir para cá, P mudar. Se o Y muda, não acontece nada, a saída permanece. Eu não posso mandar para A, por quê? Porque o A aqui, tá vendo? Com saída 1, tá vendo? Aqui, eu tenho aqui, ó, 0 para 1 importante. De 0 para 1, tá vendo?
estou aqui de 0 a 1. Só que de 0 a 1 é importante quando P igual a 1, não P igual a 0. Então, né, permanece a saída. Eu não posso mandar para E porque o E é 0. Então eu criei o estado I, tá vendo? Ó? Com saída 1, tá vendo? Agora, eu estou aqui, eu mudo P igual a 1. Então eu vou para M. Lógico, não mudou nada, né? O M tem que ser 1, né? O M tem que ser 1 porque não mudou nada. Eu só mudei o P. Tá? Vocês estão entendendo aqui como é que foi criada essa tabela primitiva? E assim você vai fazendo todas as combinações, entendeu? Até chegar uma hora que termina, entendeu? Você vai fazendo todas as combinações possíveis, entendeu? Você vai analisar todas as combinações. Eu estou aqui, estou nesse estado. Então eu posso vir para cá ou para cá, que é o modo fundamental. Aí eu analiso. Para cá, aqui tem o A. O A satisfaz? Não. Então vai para outro estado. Aqui tem o E que eu não analisei. Posso analisar, o E satisfaz. Então eu jogo para o E. Aqui não tem ninguém. Ah, vou chamar de G aqui, porque não tem ninguém aqui nessa coluna. E vai indo assim, até fechar, né? E fechou com 16 estados, tá vendo? Tá? Alguém tem uma dúvida nessa questão? Né? Acho que não, professor. Tá bom, então vamos lá. Terceira questão. Essa terceira questão é uma questão seguinte. Dado, não importa qual é, dado uma tabela, né, uma tabela primitiva ou uma tabela de transição de estados, não importa. Né? É uma tabela que tem 2, 4, 6, 7 estados. E também não importa quantas entradas, quantas saídas tem, não importa. Eu sei que eu quis minimizar essa tabela e eu cheguei nesse arranjo aqui. Ó. Ele é cíclico, né? Quer dizer, não dá mais... todas as dependências aqui não dá mais para resolver. Se você pegar FH, depende do CD. CD depende do AC. O AC depende do CD e do BD. BD depende do AD. O AD depende daqui, tá vendo? Então tá assim. Então não dá para analisar as dependências, tá aí. E eu quero reduzir, né? Eu tenho 2, 4, 6, 7 estados, né? Eu quero ver o menor conjunto, o menor número de estados que satisfaz esse arranjo aqui. Tá? Bem, aqui, como eu tenho dependências, eu poderia ir direto para o grafo de compatibilidade. Né? Mas o gráfico, se você for direto para o gráfico de compatibilidade, eu vou ter um gráfico meio grande, porque eu vou ter... Porque se eu for daqui direto para lá, tudo vértice vai ser um parzinho, né? Então vai aumentar. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer primeiramente, eu vou achar a classe de máxima compatibilidade, a classe de estado de máxima compatibilidade, para depois eu ir para o grafo, para me ajudar. Então eu começo aqui, começo no G. Então G, o H é compatível. Então GH, criei a classe GH, primeiro. Aí o F aqui, tá vendo? Lembra que eu parto do princípio que são compatíveis, né? Tá? Como se fosse VV aqui. Então aqui é compatível com GH. GH fazer intersecção com GH, lembra que ela tem duas regrinhas. Tem a primeira regrinha, quando a intersecção é 0, 1.
Então, você gera todos os pares compatíveis. Quando a intersecção é mais do que um, é 2 ou mais, então você gera uma classe, o estado em análise, no caso F, mais compatível. Então, mais intersecção. Eu faço isso. E depois, se tiver, eu concluo com os pares. Por exemplo, vamos falar que aqui fosse assim um K aqui, ó, vírgula K. Então, GHK, intersecção com esse, está GH. Então, eu crio o FGH e depois eu criava o FK. Né? Se tivesse mais gente aqui, entendeu? Como não tem, como esse cara está contido aqui dentro, esse cara desaparece. Então, eu estou nessa linha aqui, por enquanto, com uma classe de 3 estados. Aí eu vou para o E, tá vendo? O E, eu parto do princípio que o F e GH são compatíveis, tá vendo? Tá aqui. Tá aqui. Então, mesma coisa. Fazer intersecção com esse daqui deu mais do que 1. Então, aplico a regra B, que é, eu pego a intersecção e gero uma classe, a intersecção mais o estado em análise. Então, deu a intersecção, deu FGH e E. Criei aqui uma classe de 4 estados. Como esse cara está aqui dentro, esse cara desapareceu. Então, está aqui. Agora vem o D. O D tem o E. O E, intersecção com esse aqui, é 1. Então, eu aplico a regra A, que é, eu gero todos os pares aqui. Como é um só, se eu tivesse um K aqui, eu geraria DE e DK. Né? Então, eu gerei o DE. E eu repito tudo que está aqui em cima. No caso, é uma classe só. Então, passou aqui. Então, agora, neste momento, eu tenho 2 classes. Eu tenho essa classe de 4 estados e essa de 2 classes. Agora eu vou para o C, tá vendo? O C eu tenho o D e eu tenho o F. Então, DF. Aí DF, intersecção com esse, é 1. DF, intersecção com esse, é 1 também. Então, eu aplico a regra A, que é todos os pares. Então, eu gero CD, está aqui, e eu gero CF, está aqui. E tudo que está aqui dentro, eu passo para baixo. Então, tá aqui. Então, agora eu estou com 4 classes. Aí vem o B agora. O B eu tenho o D e eu tenho o G. Então, está aqui. O D e o G. DG, comparando com esse aqui, fazendo intersecção, dá um só. Aqui dá um só, aqui dá 1 e aqui dá nada. Então, regra A. Gero todos os pares aqui. Então, eu gero o B, eu gero o BG. Está aqui. Ó. E tudo que está aqui dentro, eu passo para cá. Então, agora eu tenho 1, 2, 3, 6 classes de máxima compatibilidade. Agora vem o A. O A tem o BC, tá vendo? O BC. Está aqui, BC. Aí, novamente, intersecção com esse é 0. Com esse é 0. Com esse, 0 também. Ah, não, é 1. Aqui é 1. Aqui é 1, e aqui é 1, e aqui é 1. Regra A. A regra B é a partir de 2, né? Regra A. Então, eu gero a classe AB e a classe AC. Está aqui, ó. E repito tudo que está aqui em cima para baixo. Pronto. Então, eu gerei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 classes. Então, essas 8 classes vão me ajudar a fazer o grafo de compatibilidade. Aqui, ó. O GH, né, ele é um vértice sozinho, mas como ele está aqui dentro, eu não coloquei. Tá vendo? Tá o GH. Então,
Vamos olhar aqui. Aqui eu procurei trabalhar com vértices com mais de um par, né? Porque isso aqui é uma classe, a gente viu, né? Isso aqui é uma classe. Então, vamos ver se eu consigo, por exemplo, olha lá, tá vendo? F, tá vendo? F, 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 G, F, H e F, G. Eles têm que E, EF, EG, EH. EF, EG e H. Também depende do CD, tá vendo? Tá aqui. Então tá aqui. Ó. DE depende do AC. Então, DE depende do AC, tá vendo? Tá aqui. CD depende do AE. CD depende Espera um pouquinho. CD depende AC. do AC aqui. E CF depende do AC. CF depende do AC, tá aqui. Aí o B. O BD depende do AB. Olha lá, BD depende do AB. E BG depende do CD. BG depende do CD, tá aqui. Agora, o AB, tá vendo? O AB depende do CD, tá aqui, e depende do BG, tá aqui. Depende, tem duas dependências aqui, tá vendo? E o AC, cadê o AC? Tá aqui. O AC depende do BG. Depende do BG, tá aqui. Pronto. Então, fiz as conexões, satisfazendo todas essas dependências. Tá aqui. Agora eu preciso de um subgrafo que contém todos os estados, não tem nenhuma aresta saindo dele e tem o menor número de classes. Então você vê, aqui está entrando e está entrando. Então nada está saindo. Então está satisfazendo a propriedade do fechamento, tá vendo? Tá? E eu tenho todos os estados aqui dentro, que vai de A até H. E é o menor número de classes, quatro classes. Então, eu gerei 4 estados. Porque cada classe vai virar um estado, né? Então, eu gerei 4 classes. Está aqui a solução. Alguma dúvida nessa questão? Professor? Fala. É só porque nessa parte da dependência do E, F, G e H, eu entendi que quando você pega cada par, fica dependente só do CD, né? Mas e se fosse num outro caso, uma situação que dependesse de mais de um estado? Sei lá, que o EF depende de um e que, sei lá, o EG depende de outro. Não, aí que tá. Aí você não... Nesse caso, falei para você, aqui ele nos ajuda a criar um grafo minimizado. Agora, de repente, se acontece esses problemas daqui depender de mais classes, entendeu? Então você coloca, você tem que decompor isso aqui, não vai ter jeito, entendeu? Aqui não precisa decompor porque ele depende só do CD. Agora, se ele dependesse de outro, você teria que decompor, entendeu? Se dependesse de mais de um, então quer dizer que não daria para agrupar em EFGH, tipo, não seria compatível as duas? Não, é que acontece o seguinte, você tem aqui, então aqui ele só depende do CD. Quando você, por exemplo, vamos falar que aqui seria o, sei lá,
outro aí, um GF, por exemplo. Aqui. Então, eu teria um GF aqui. Entendeu? Então, o que significa? Poderia fazer? Poderia. Só que tem que tomar cuidado, porque na hora de fazer o subgrafo, o GF tem que entrar. Deu para entender? Tá bom, beleza. Por exemplo, se eu tivesse aqui um GF aqui, ó. Entendeu? Esse GF teria que entrar. Ó. Tudo bem? Tá Deu bom. para entender? Tudo bem. Tudo bem. Então você tem que tomar cuidado se. Como isso aqui está definindo um estado só, o que é a propriedade do fechamento? Ela diz o seguinte: ó, se para você isso aqui é um estado, significa o seguinte, que o CD tem que ser um estado também. Ou ele tem que estar contido em algum estado. Então, se eu coloco aqui sei lá, um GH aqui, o que significa? Que para esse cara ser um estado, esse cara tem que ser um estado e esse GH aqui tem que ser outro estado. Sei lá, o G, alguma coisa. Deu para entender? Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá. Quarta questão. A quarta questão é uma questão cujo objetivo é mostrar o quanto que a tabela primitiva é uma tabela que ela, como ela é primitiva, ela analisa um dado por vez, né, uma variável por vez, tudo, né? Então ela tem uma tendência de ficar grande, né? Então aqui é um exemplo assim. Eu tenho uma especificação do mundo síncrono. Tá vendo? Isso aqui é uma especificação do mundo síncrono. Eu estou no estado A com saída zero, é um modelo Moore. Se o X é 1, vem o clock, eu permaneço no A. Se o X é 0, vem o clock, eu vou para o B. Eu posso ficar brincando com o X, 01, 01, 01, 01. Enquanto que não vier o clock, continuo no A. Veio o clock, aí o clock vê, opa, X é 0? Vou para o estado B. Não, X é 1, fico no estado A. Então, é assim que uma especificação do mundo síncrono se comporta. O que eu quero? Eu quero descrever uma tabela primitiva que retrata fielmente essa especificação aqui. Então, obviamente, se é primitiva, ela vai ser implementada como assíncrono. Então, na realidade, aqui é uma entrada só, mas na realidade, na primitiva são duas entradas. É o X e o clock que vai entrar. Então, a minha primitiva é o X e o clock e uma saída Z, modelo Moore. Mas dá uma olhadinha, olha como é que fica a primitiva. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 estados também, tá vendo? Enquanto que aqui deu 4 estados, tá vendo? A descrição aqui. Então, mas como que deu? Porque aqui a gente analisa todas as situações, tá vendo? Condição inicial, comecei aqui, ó. A. O vermelho é estado estável, né? Eu não coloquei a bolinha para não ficar ruim de enxergar. Então, vermelho significa estado estável. Então, no A, ou eu vou para cá, viola o modo fundamental, tá vendo? Então, ó, do A para o B, mudei o X. Deu para perceber que, como muda um evento, cada evento é um estado, né? Tá vendo? Mudou o X, eu vou para o estado B. Aqui não representa nada, mudou o X, tudo bem, mudei o X. Vem o clock, o X é 0, vou para o B. Não, o X é 1, vou para o A. Então, aqui, essa situação de mudar o X, não precisa estar. A máquina
está aqui no A, quem vai mudar o estado da máquina, ou se mudar, é o clock. Então, mudando a entrada, não acontece nada. Mas aqui não, aqui é por eventos, né? Então, quando eu mudo, quando surge um evento, eu vou para outro estado. Mudei o X, fui para o estado B, tá vendo? Estou no B. Agora, novamente mudei o X foi para 0, voltei para o A. Não, agora eu mudei o clock, de 0 para 1. Opa, de 0 para 1, o que significa? O X é 1. Permanece no A, tá vendo? X1 veio o clock, então é C. Permanece no A significa sair da 0. Então, continua a sair da 0, tá vendo? Estou no C, tá vendo? No C, se o clock for para 0, eu volto para o estado B. Você vê que aqui não. Aqui eu estou aqui. Aí o X. Aí o clock. Estado A. Aí o clock vai de 1 para 0. Não acontece nada. Mas aqui eu tenho que descrever isso daí. Tá vendo? O clock foi para 1. Mas e agora ele foi para 0. Voltei para B, tá vendo? Professor, desculpa interromper aí, é porque eu realmente não estou entendendo esse diagrama aí de estado. O senhor podia explicar esse aqui? Exatamente. O senhor podia explicar desde o começo esse diagrama aí? Isso aqui é um diagrama pensando num projeto síncrono. O que ele faz? Ele detecta, tá vendo? O 001. Tá vendo? 001, a saída é 1, tá vendo? É um detector de 001. Então, eu estou no estado A, saída 0. O X é 0? Opa, vou para o estado B. Então, o primeiro 0 que eu encontrei. Vamos falar continua assim. Aí o X continua 0. Vem o clock. Opa, vou para o estado C. Tá vendo? Vou para o estado C. Que é o Onde é que está o clock? Onde é que está o clock? Não entendi. Onde é que está o clock? Não, isso aqui você não entendeu. Talvez você. Nós já estudamos síncrono. Isso aqui é uma especificação para projetar um circuito, uma máquina de estado síncrona. Na máquina de estado síncrona, você não coloca o clock. O clock você só coloca no projeto quando é implementação assíncrona. Certo. Você está entendendo? Uhum. Isso aqui é um projeto síncrono. Você viu que a gente fez lá no projeto síncrono, lá do detector? Essa é uma pergunta que não. Pera, vamos voltar aqui só para. Espera um pouquinho. Projeto. Vamos ver. Aqui, vamos pegar essa aula daqui. Essa aula que nós demos de projeto síncrono. Tá vendo? Há um detector aqui. Só que aquele 3 1s consecutivos, tá vendo? Não tem o clock. Aqui é no mundo síncrono, tá vendo? Chegou aqui. Aí você projeta sem o clock. Entra trabalhar o que? Com flip-flop. Aí você projetou, e aí como você minimizou tudo, não precisou minimizar, deu 4 estados, está aqui os 4 estados, aí escolheu o flip-flop JK, achamos as equações, está aqui pronto. Agora eu coloco o clock, tá vendo? Então, no projeto de uma máquina síncrona, na especificação, você não entra com o clock, você entra, né? Por isso que eu falei lá no começo, é diferente as especificações. Na especificação assíncrona, você descreve todos os eventos, e o clock é um evento, entendeu? Agora, no mundo síncrono, não, no mundo síncrono existe uma memória que armazena o estado. E quem atua nesse registrador é o clock.
Então, quer dizer, é ele que decide quando armazenar. Então, a especificação não entra o clock. O projeto da lógica de excitação não entra o clock só vai entrar na hora de desenhar o circuito na memória. Entendeu? Deu para entender? Beleza, Quem obrigado. perguntou? Beleza. Como é que é? Então é isso. Quer dizer, então, o que o problema aqui está é o seguinte: a gente tem uma especificação do mundo síncrono. Do mundo síncrono. Eu quero. Em vez de eu podia pegar isso aqui, ó, presta atenção. Eu podia pegar isso aqui e falar assim. Mudar. Obtém a tabela de fluxo primitivo modelo Moore de um circuito que detecta 001, né? A entrada 001. E como o sinal, como é que eu vou detectar 2 zeros? Tem que ter um sinal que faça isso. Então, um sinal que tem uma entrada, eu vou detectar 0, 1. Então, o clock entraria. Ou eu poderia chamar aqui de Y. Ó, eu tenho uma variável Y que ele que vê qual foi a mudança. Se a entrada permanece com o mesmo valor ou mudou. Pronto. Em vez de chamar clock aqui, chamaria de Y. Mas no mundo assim, eu precisaria ter 2 sinais. Para mim detectar 001, como é que eu vou detectar o segundo zero? Se eu tenho uma entrada só. Não tem jeito. Porque o async ele trabalha por evento. Ele só detecta o evento. 0 e continua 0, não mudou, não tem evento. Então eu preciso de um sinal auxiliar que me ajuda a diferenciar o 0 e o segundo 0. Entendeu? Então, no mundo síncrono, por isso que assíncrono vai entrar o X e o clock no projeto. Porque o clock aqui ele vai me ajudar o quê? A diferenciar o primeiro 0 do segundo 0 e assim por diante. Tá? Lógico, se fosse assim, tipo assim, um detector de 0, 1, 0. Aí não precisava de clock, porque o próprio evento, né, em termos de assíncrono, né, aí não precisaria, porque, tô aqui, tá 0. O X foi para 1, legal, fui para B. Agora o X foi para 0, fui para C. Agora o X foi para 1, fui para D, saí da 1, pronto. Mas quando eu preciso detectar diferença, eu preciso de um segundo sinal. E o segundo sinal que eu vou usar aqui é o clock. Então, isso, no mundo síncrono, né? Como é que ele diferencia esse segundo 0? O clock. Mas você não especifica aqui, porque você faz o projeto, e aí o clock que entra. Entendeu? Tá? Então você vai indo aqui, tá vendo? Se você olhar, cada estado desse, analisando todos os eventos possíveis, eu preciso de 4 estados, A, B, C, D. O estado A, B, C, D, né, ele descreve todas as possibilidades do estado A. Quais possibilidades? É só pegar aqui. Ó. Eu estou aqui. O X foi para 0. Entendeu? O X foi para 1. Tá? O clock foi para 1, mas com X1. E o clock foi para 0. Olha quantas possibilidades eu tenho. Quantos eventos eu tenho. Eu estou no A. Tá vendo? Eu estou no A. Aqui, estou aqui. Por exemplo, X é 1. O clock foi para 1. Continuo no A. O clock voltou para 0. Continuo no A.
O X foi para 0, continuo no A. O X foi para 1, continuo no A. O X está 0 e o clock está indo para 1. Aí eu vou para B. Então, quer dizer, se você olhar aqui, tá vendo aqui, o E aqui, tá vendo? O X é 0 e o clock está indo de 0 para 1, tá vendo? Então, é essa situação do A para o B. Está representando aqui estado E, tá vendo? Então, o estado E aqui, né? O estado E aqui é o primeiro estado do B. Quando eu chego no estado B aqui, lá está representando o estado E. E aí também tem todos os eventos do estado B representado pelo E, pelo F, pelo G e pelo H. Esses 4 estados representam todos os eventos que ocorrem no estado B. Só que aqui, por quê? Porque o estado é armazenado explicitamente pelos flip-flops. Então, se eu ficar mudando a entrada, não estou mudando o estado. Aqui não tem flip-flop. Então, cada evento que ocorre, eu estou mudando de estado, porque tem as realimentações. Então, por isso que eu preciso de mais estados, por causa disso. Né? Entendi. Lógico, isso aqui é a primitiva, não significa que a minimização vai ser isso. Tá? Na minimização, vai reduzir. Lógico, não vai reduzir 4 estados, né? Mas vai reduzir. Não sei quantos estados, mas vai reduzir. Entendeu? Eu não fiz esse problema. Não reduzi. Entendeu? Deu para entender como é que foi construído essa tabela primitiva? Mais uma coisa. O senhor comentou que o assíncrono, ele não precisa... Você poderia implementar um detector de sequência no assíncrono se você tivesse só essa variação de 1 para 0, 0 para 1. Porque sim. seria um evento, né? Seria um evento. Aí é diferente de quando eu tenho que detectar uma sequência, porque aí, nesse caso, eu preciso ter um sinal externo para eu poder analisar cada situação e sair daquela situação para ir para a resposta que eu quero. Porque você tem que... Como é que você vai diferenciar o primeiro 0 do segundo 0? Entendeu? Como é que você fala, esse aí é o segundo 0, esse aqui é o terceiro 0? Como é que você vai saber? Tem que ter um sinal. No mundo síncrono, a gente não precisa saber que o clock já faz isso. E o clock não entra no projeto. Então fica subentendido. Eu estou no A, X é 0, vou para o B. O X é 0, vou para o C. Entendeu? No C significa o quê? Que eu detectei 2 zeros. Entendi. Tudo bem. Agora, como é que você vai fazer no mundo assíncrono isso? Detectar 2 zeros. Você tem que ter um sinal. Então, no caso aqui, o clock entrou no projeto. Tá vendo? Aí eu consigo. Porque o clock é que me faz com que eu consiga diferenciar o primeiro 0 do segundo 0. Entendi. E esse tempo de setup é importante justamente por isso, né? Eu preciso estar, porque como eu vou implementar isso com a memória flip-flop, eu preciso estar com aquele estado fixado para que o clock venha e possa interpretar a entrada fixada para ele interpretar a nova saída. Né? Eu fiquei brincando com o X. Legal, 0, 1, 0, 1, não aconteceu nada. Na entrada do... Lembra que eu fui aqui? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Tá vendo? O clock aqui, eu tô aqui. Se eu ficar brincando com o X, o valor aqui vai mudando. Entendeu? O valor aqui vai mudando. Mas não tem problema. Fica mudando. E daí? Não acontece nada. Quando vem o clock, aí tem que estar estabilizado esses valores aqui. Ó. Aí ele vai decidir. Permaneço no estado ou vou para outro estado. Você entendeu? Entendi. Então, vamos voltar aqui. Aqui, já estou aqui. Então é isso, quer dizer.
eu preciso, né? Então, para mim descrever, esse é um problema que eu fiz para vocês, eu que inventei esse exercício, entendeu? Para vocês terem entenderem a diferença de uma especificação síncrona e de uma especificação assíncrona, entendeu? O assíncrono, cada evento é um estado da máquina. No síncrono, não. Quando eu mudo as entradas, não acontece nada. Só vai mudar o estado quando vier o clock. Ele é que decide a mudança do estado. Tudo bem? Beleza. Tá? E aí, mesma coisa, o C tem 4 estados e o D 4 estados, entendeu? Para descrever todos os eventos possíveis, né? Então, você vê no D aqui, eu tenho, tá vendo? Eu vou você pegar aqui, quando que eu vou, eu estou eu estou aqui, o I, J, o L, tá? Então, por exemplo, tá vendo aqui, ó, eu estou no J, estou no estado J, que representa o C. Tá vendo? Estou no estado J. Peraí. Estou no estado J, que estou aqui. Né? Estou aqui. Pera um pouquinho. MN, cadê aqui? Tentando ver MNOP. O estado C. I, K, L, L, I, aqui, ó. Estou no estado L. Tá vendo? Estado L. O que o estado L representa? Tá vendo? O estado L, o X é 1. Tá vendo? O X é 1. E agora vem o clock de 0 para 1, tá vendo? Que é isso. Como o X é 1 e vem o clock, eu vou para o estado D. Que é, tá vendo? Que é o M, tá vendo o M aqui? Estado 1, tá vendo? E aí, por exemplo, eu tenho as situações. No caso aqui, você vê que o X aqui, 1, volta para cá. Aqui está faltando o X0, né? O X0 aqui permanece, tá vendo aqui o X0? Então está faltando. Não, volta para cá o X0. O X0 volta para cá. Tá vendo? Então, se você está aqui, ó, M. Aí o clock vai de 1 para 0, não apita nada, né? Do M vai para o O, tá vendo aqui? Não apita nada. Agora, aqui, o X vai para 0. O X vai para 0, a princípio, não apita nada. Aí vai depender do clock, do N. Então, o N representa o quê? O estado D e o X0. Esse X0 é o N. O M foi a entrada, eu entrei aqui no estado M. O O, o que representa o O? Quando chegou no estado D aqui, o clock foi de 1 para 0. Então, esse evento está sendo representado pelo O. Agora, eu estou no O, quer ver? Ó? Aí o clock vai de 0 para 1, e o X é 1. Eu vou para o estado C, olha lá. Estou voltando para o A. Olha lá, voltando para o A, estado C, tá vendo? Ó? Agora, eu estou no O e o X vai para 0. O X vai para 0, não acontece nada. Eu continuo no P. Só mudei o X. Agora, quando vem o clock, lá, de 0 para 1, o X é 0. Então, eu vou para o E. O que é o E? O E é o B, tá vendo? Olha o E aqui, ó, que é no estado B. Ó. Tá aqui o E. Então, na realidade, todos os eventos possíveis
em cada estado aqui, está sendo representado. Então, o estado A, na realidade, ele tem 4 estados, ele representa 4 estados que representam todos os eventos possíveis relacionados com o estado A. Mesma coisa, estado B, C e D. Tá? Tá joia? Dúvidas? É só uma última dúvida. Esse A maiúsculo, B maiúsculo, seriam os estados da máquina síncrona, né? Esse maiúsculo aqui foi só didático, né? Foi só para mostrar que é o seguinte, ó, na realidade, o estado ABCD está relacionado, os estados ABCD estão relacionados com o estado A. Entendi, beleza. Aqui é apenas didático, né? Isso aqui é didático, né? Tudo bem? Tá bom, professor. Quinta questão. Aí. Eu tenho uma tabela primitiva, tá aqui. Tá? Você vê que ela é primitiva porque só tem um estado estável por linha, tá vendo? Ele é modelo Moore, tá aqui. O que pede? A tabela de fluxo minimizada e uma codificação livre de corrida crítica. Tá? Com o menor número de variáveis. Então, tá aqui. Então, vamos minimizar essa tabela. Então, se você pegar aqui, ó, o arranjo, né? 1, 2 é um estado só, um estado só, um estado só, um estado só, saídas iguais. V. 1 e 3, saídas iguais, um estado, um estado, um estado, um estado. V também. 1 e 4, saídas diferentes. X. 1 e 5, saídas iguais. Aqui é um estado só, um estado só. Aqui depende do 6, 3. Ou 13, 6, tanto fala, né? E aqui é um estado só. Então depende do 3, 6 aqui. 1 e o 6, saídas iguais. Aqui é um estado só, um estado só. Aqui também depende do 3, 6. E aqui é um estado só. Então tá aqui, ó. E assim vai indo. Tá? Agora vou analisar as dependências. O quadro 5 aqui virou X e virou X. E aqui virou X. Como o 3, 6 virou X, aqui virou X e aqui virou X. Então tá aqui, ó. Tá? Como só tem V e X, eu não preciso me preocupar com a propriedade de fechamento. Eu preciso só achar as classes de máxima compatibilidade e dali tirar os estados mínimos. Então vamos lá. Então começa aqui 5, é compatível, 5, 6. Gerei o 5, 6. O 4 não é. O 3 também não é. Aí vem o 2, 5, 6. 5, 6, né? Com 5, 6, intersecção de 2. Então, aplico a regra B. Eu pego a intersecção com o estado em análise e crio uma classe. Criei 2, 5, 6. Como esse cara está aqui dentro, esse cara desaparece. Então, desapareceu. Só tem agora o 2, 5, 6. Aí eu venho para o 1. 1 eu tenho o 2 e o 3. Está aqui. 2 e 3, comparando aqui, é 1. Então, regra A. Eu gero os pares. No caso, 1, 2 e 1, 3. E repito o que está aqui. Está aqui. Então, eu tenho 3 classes. Vamos ver. Aqui, todos são essenciais, né? E aqui o 5, 6 só está aqui. O 3 só está aqui. E o 1 só está aqui. Então, a solução é pegar os 3. Então, eu chamei estado A, os estados 1 e 3. O B, 2, 5, 6. E o C, 4, né? Porque tá faltando. Aqui está faltando 4, né?
Muito. Então, o 4 entra sozinho, né? Lembra? Eu tenho 6 estados, né? De 1 a 6, né? E aqui não está entrando, não está o estado 4, né? Então, significa que quando não tem... Ele não é compatível com ninguém. Então, ele é um estado sozinho, né? Então, por isso que entrou o C4 aqui. Então, tem 3 estados, né? Eu tenho 1, 3, 2, 5, 6, né? Eu falei que aqui era essencial, mas não era, porque um está aqui, um está aqui. O 2 daqui está aqui, né? Então, esses 2 que são essenciais, né? 1, 3, 2, 5, 6. E o 4, né? Com isso, tem todos os estados cobertos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá tudo. Então, esse mais esse são a solução. Então, está aqui, ó. Está aqui a nova tabela. A tabela reduzida, tá? Minimizada, está aqui. 3 estados. Né? Então, se você olhar ó, como é que foi criada essa tabela, você pega, por exemplo, vamos pegar o A. 1, 3. Então, aqui é 1, tá vendo? Ó? No caso, 1 e 3. 1 e 1. Então, é o A. Aqui é o 2. O 2 está no B. Então, está vendo o B aqui. Aqui, né, no I3, né, é o próprio 3, que é o A. Está vendo o A aqui? E aqui é o 4, que é o C. Então, é o próprio C aqui, está vendo? Saída 0, né? Tá vendo? 1 e o 3, saída 0. O C é o 4, né? Só repetir isso aqui, né? Tá vendo? Don't care, o 2 é B, o 6 é B, e aqui é o C, tá vendo? Aqui, ó. Don't care, B, B e C, tá vendo? Com saída 1. Saída 1 aqui, tá vendo? Então, tá aqui. Agora, vamos analisar, vamos fazer eu tenho 3 estados, a princípio eu preciso de 2 variáveis de estado. Quais são? Vamos usar, né, a análise de adjacências, né? Por exemplo, do A para o C, eu tenho o B como perigo. Então, tá vendo? É uma transição com problemas. Que mais? B é perigosa. Então, essas 2 transições perigosas, eu vou fazer uma codificação adjacente a elas, para eliminar esse problema, entendeu? Então, eu chutei o A, então eu chamei de Y, Y2 as 2 variáveis, o A eu chutei 0, 0. Como eu quero que o C seja adjacente a A, então eu tenho 2 possibilidades. Eu coloco o C aqui, ou o C aqui. Chutei o C aqui. E eu quero que o C seja adjacente a B. Então eu coloquei o B aqui, ó. Pronto. Codifiquei. O A é 0, 0, o B é 1, 1, e o C é 1, 0. Tá? É Y, Y2, 1, 0. E então, você vê que eu não usei o 0, 1. Agora, por que isso daqui? Aqui não está tudo don't care. Aquele problema, por exemplo, eu tô aqui, por exemplo, né? Vamos pegar. Então, aqui eu tenho. Aqui é o A. Aqui é o A. Então, tá vendo? A, o B é 1, 0. 1, 0. Espera um pouquinho. Não, o B é 1. B é 1. Esse aqui é o B. Tá vendo? Olha lá. O B. 1, 1, B, B, B. E aqui vai para o A. Só que aqui vai para o A, ficou assim, né?
do B vai para o A, eu tenho 0,1, né? Aí vai para o 0,0 e aqui para depois. Tá? Por que foi feito isso? Porque o 1,0 aqui é o C. E o C sai da 1. Se eu colocasse tudo 0,0 aqui, ia dar um glitch na saída. Então eu coloquei, tá vendo aqui? Ó, da 1 vai para o 0,1, do 0,1 vai para cá e daqui vai para o 0,0, tá vendo? Porque aqui é do B para o A e aqui não tem problema nenhum. Só que o B é 1,1 e o A é 0,0. Então, muda duas variáveis. Então, eu ia passar por aqui, ó. Só que passando por aqui, ó, a saída é 1. Só que do B para o A, a saída é do 0 e permanece 0. Então, por isso que eu eliminei essa concorrência, né? Eu fiz sequencial, para evitar esse glitch aqui, tá vendo? De 1 para 0,1. Tá aqui, ó. Tá? Mesma coisa aqui, ó. Do A para o B, tá vendo? Ó. O A é 0, o B é 1, tá vendo? Se eu coloco aqui tudo 1, eu passaria por aqui, eu poderia passar por aqui, ó. Aí eu faço o quê? Coloquei sequencial, daqui vai para 0,1, e depois do 1 vai para o 1, tá aqui, ó. Tá? Então, por isso que foi dessa forma. Por quê? Se você coloca, do jeito que está aqui, o que aconteceria? P1, aí você colocaria tudo 1 aqui, ó. E mesma coisa aqui, do A para o B, né? Aqui do A para o B, tudo 1 aqui. E daqui tudo 0,0. Tudo 0,0, tudo 1. Então ficaria tudo 0,0 aqui e tudo 1 aqui. Aí eu poderia passar por aqui, ó. Ao fazer esses dois aqui, ó, eu elimino o problema do glitch na saída. Tá? Eu deixei a transição mais lenta, né? Daqui vai para o 0,1 e depois do 0,1 vai para o 0,0, tá vendo? Mesma coisa aqui, tá vendo? Para eliminar. Então tem que tomar cuidado, na hora que você vai fazer a codificação, tomar cuidado com a saída, porque às vezes você fica assim, do A para o B não tem problema de corrida crítica, aqui, do A para o B. E do B para o A também não tem problema de corrida crítica, mas tem que tomar cuidado com a saída, porque não tendo problema de corrida crítica, de repente você pode colocar mais de uma variável mudando aqui. Tudo bem, não tem problema. Mais uma variável. Só que você passa por estados intermediários. Essa passagem por estado intermediário teria a ver com o fato de que o B é 1,1, a gente está indo para o 0,0 e vai ter a corrida entre as variáveis de estado. Né? E aí pode acontecer de aparecer, cair um 0,1 e se tiver um don't care lá, eu posso ter um glitch. Né? Porque, por exemplo, do estado A para o estado B, o B é 1 e o A é 0,0. Então, se eu colocasse tudo 1 aqui, ó, né? Como eu fiz o exercício lá na aula, se eu coloco tudo 1, significa o quê? Se a variável y mudar primeiro, eu venho primeiro para cá e depois eu vou para cá. Só que aqui a saída é 1. Aí ia ter um glitch na saída. Para evitar esse glitch, o que foi feito? Foi feita essa transição sequencial, de 0,0 para 0,1. Aí quando chega no 0,1, eu vou para 1,1. Parei aqui. Não passei por aqui. Mesma coisa daqui para cá, tá vendo? 1 para cá. Poderia colocar tudo 0,0 aqui, ó. Tudo 0,0. Então, se o Y1, se o Y2 mudar primeiro, eu viria para cá. Aí daria glitch. Agora não. Daqui eu coloco 0,1, muda um bit só. Aí quando chega aqui, muda o segundo bit. Aí eu vou para cá. Então o que eu fiz? Eu deixei a transição um pouco mais lenta, mas evitei o glitch na saída. Entenderam esse exercício? Professor, Fala. mas por que o senhor adicionou um don't care no estado C? O senhor pode fazer isso?
Porque duas variáveis de estado me permite 4 estados, mas só tem 3 estados a máquina. Como são eu tenho 3 estados. A máquina aqui de 6 estados foi minimizada para 3 estados. Está aqui 3 estados. 3 estados, eu preciso de 2 variáveis de estado. Só que duas variáveis de estado, para codificar esses 3 estados, me geram 4 estados. 4 possíveis estados. Não, isso aí tudo bem. Eu estou falando, no caso, no estado C. O estado C só tem um don't care, mas o senhor adicionou outro. Esse bem na posição no 1,0 na coluna I2. O senhor adicionou estado... Espera um pouquinho só. Tá. Entendi o que você falou. 1,0 na coluna I2. Porque acontece o seguinte. Porque foi. Como é modo fundamental, daqui eu nunca vou para cá. Tá. Você entendeu? É que aqui não dá para saber o que é 1, 2, 3, 4. Imaginando, né? 1, 0, 0, tal, entendeu? Então daqui eu nunca vou para cá. Como eu nunca vou para cá, foi colocado don't care. Tá. Entendi. Entendeu? Tá bom. Porque se eu estou aqui, ó, eu posso vir para cá ou para cá, mas para cá já era don't care, tá vendo? O I1. Então aqui foi colocado don't care. Mas se você colocasse um I1, tudo bem, não teria problema. É que aqui, para melhorar a minimização, como é um estado que eu nunca vou, então eu vou tirar o B aqui. Eu vou colocar 1. É estranho porque na tabela que ele deu, não é dado um don't care nessa posição. Ele bota esse 2 aqui, né? Na tabela que veio no enunciado. Devia ter dado logo don't care, né? Aqui no I2, que o C é 4, né? Aqui está o 2, né? Sim. Entendeu? Que é o B. Que aqui, o que acontece aqui foi o seguinte, que aqui o Y, como é que eu vou te explicar? Que aqui não está claro o que é o Y1, o que é o Y2, o que é o Y3 e o que é o I4, desculpa. O I4, não está claro. Entendeu? Então, esse 2 aqui, né? Qual é o valor que viola o modo fundamental? Então, se você olhar aqui, ó, o I4 daqui é como se aqui do I1 para o I4 viola o modo fundamental. Do I2 para o I3 viola o modo fundamental. Do I3 para cá, a mesma coisa. Daqui viola. Então, é como se fosse violar o modo fundamental. Então, não era assim, era para ser 1 e 1 aqui. Era para ser 1 e 1. Beleza. Se você usar esse raciocínio do que esse cara é modo fundamental em relação a ele. Esse cara aqui viola o modo fundamental em relação a esse cara. E aqui também Daqui viola o modo fundamental, daqui viola o modo fundamental, esse cara viola o modo fundamental. Usando esse raciocínio aqui está errado, devia ser 1 e 1 aqui. Beleza. Obrigado. Foi boa observação. Acho que na hora de eu resolver a questão, eu acabei interpretando como, estou aqui, nunca vou para cá, então colocar don't care, entendeu? Mas, usando esse raciocínio aqui teria que ser 1 e 1. Boa observação. Mais alguma dúvida? Professor? Claro. Você pode só me explicar ali, quando você passou de A, B e C para Y e Y2, você escolheu, tipo, o C poderia estar no Y igual a 0 e Y2 igual a 1 também? Quer dizer, eu comecei pelo A. Eu poderia começar por qualquer estado, em qualquer valor.
Podia colocar o A aqui, o A aqui, o A aqui. Quer dizer, foi tudo chutado. Comecei pelo A. O A vai ser código 00. Legal. Para mim, eliminar o possível transições com potencial de cuidar crítica, eu falo assim, não, o meu código vai ser adjacente. Então, se o A eu coloquei aqui, né, e eu quero que o C seja adjacente a A, então o C ou é aqui ou é aqui, um dos dois, para ser adjacente. Então, foi chutado aqui. Como o C foi chutado aqui, eu quero que o B seja adjacente a C. Então, não tem jeito, o B tem que ser aqui. Então, o estado 0 ficou como don't care. Ok. Entendi. Tudo bem? Tudo bem. Desculpa, não, é 0,1, né? Ficou como don't care. É Y1, Y2, 0, 1. Que é esse aqui é don't care. Ó. Tá? Só que, em vez de estar tudo don't care, eu aproveitei para fazer a transição. Como daqui mudam 2 bits, tá vendo? Então, eu tinha esse problema aqui, ó. Então, o que eu fiz? Eu mandei para o 01, usei o don't care, 00, para vir para cá. Entendeu? Aqui eu coloquei 0. Mesma coisa daqui para cá, tá vendo? 00, 01, mudei aqui. Então, eu aproveitei o don't care para fazer a transição, né, de uma forma sem ter glitch na saída, entendeu? Dúvidas? Acho que agora não. Hã? Agora tirou as dúvidas, né? Que era esse Tudo bem? Bem, deixa eu ver essa aqui. Essa aqui acho que vai longe. Bem, aqui tem 6 minutos de aula. Bem, para a gente analisar aqui, vai até meio-dia a sexta questão. Como tem, acho que 12 questões, então é o seguinte, e essa questão ela tem um erro na hora de escrever. Aqui não é X, porque X é entrada, né? Aqui é Z1 e aqui é Z2, entendeu? Aqui na hora de escrever, tá vendo? Saída Z1, Z2. Então aqui é Z1 e Z2, tá vendo? Obviamente que eu estou aqui extraindo as equações de saída, então não é X aqui. Aqui é Z1 e aqui é Z2, tá? Então eu mandei para você, depois que eu olhei assim, falei, puxa vida, tem um erro aí. Mas eu já tinha mandado para vocês o enunciado. Então é o seguinte, na próxima aula, eu já mandei para vocês a série, então vocês dão uma olhadinha na série, qualquer dúvida, uma dúvida pertinente, responda, você tem questões para fazer. E a gente resolve, porque isso aqui vai até, tá vendo? São 10 questões de. Espera um pouquinho. Quantas questões? São de assíncrono. Tenho quantos? 8, 9, 10 questões de assíncrono, uma questão de síncrono e 2 questões de síncrono. Como a gente vai ter mais uma aula, pode ser até que eu pego. A gente faz mais um exercício de síncrono, entendeu? Vamos ver. Né? Mas a gente tem ainda 6 questões para analisar, né? Daquelas 6 questões que a gente já viu, qualquer dúvida, vocês tiram, ou na próxima aula, ou por e-mail, vocês mandam para mim,
Não entendi por que essa solução disso, entendeu? Para a gente discutir, né, se alguém tiver alguma dúvida na solução da questão. Tudo bem, então? Então, nós paramos na 6ª questão, aqui. Beleza. Para implementar essa máquina de estado, aqui implementa a tabela de fluxo modelo mínimo abaixo, máquina 1, normato fundamental, obtém as equações de próton que sejam livre de rasa lógica e dúvida crítica, uso de norma variável e faça a definição lógica exata. Não necessita minimizar a tabela de fluxo. A tabela de fluxo já está minimizada. Tá? E aí para implementar a máquina de Rufford. Então, é só para implementar. Né? Então, a gente vai ver na próxima aula esse exercício. E com essa observação, tá vendo? Tenho 4 estados, codificado, tá vendo? Y0 e Y1, e agora eu vou para saídas, né? Z1, Z2. Só que aqui está X e Y aqui, ó. X e Y entrada, né? Então aqui é Z1 e aqui é Z2. Tá joia? Então, fica. Espera um pouquinho só. Alguém, deixa eu ver se alguém entrou aí. Alexandre, Denis. Eu entrei, professor. Quem é você? Felipe Bastos. Felipe? Isso. Felipe. Tá. Então, finalizando, uma dúvida esclareceu o que se pede, o que não se pede, né? Serve para mim resolver. Isso. Recording has stopped. Dúvidas também. Sobre dúvidas, né? Não entendi essa solução aqui, nesse aspecto e tal. Aí você manda por e-mail, ou a gente pode decorrer da aula, né? De quinta-feira também. Então, quinta-feira também é uma aula para a gente ver exercícios sobre a prova. Então, quinta-feira, quarta-feira. Então, senhores, até quarta-feira, se Deus quiser.